Eu conheci o Pablo em 2018, se não me engano. O cara aluga Lamborghini, aluga casa. Ele tá muito formatado a palestrar. E aí ele quer palestrar, não quer trocar ideia. Ele tem transtorno obsessivo compulsivo, cara. Salve pessoal, aqui quem fala é David, o dono desse canal. E pessoal, chegamos a 10 mil inscritos, pessoal. Então, muito obrigado por tudo. Ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve. Valeu! Ô, Ricardo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa coisa da linguagem silenciosa. Legal. Em você detectar através dos gestos, através das cara mãos. da pessoa, Como é que funciona a linguagem silenciosa? Você isso consegue aí. identificar as coisas de Pablo Marçal? Você fez do Pablo A Marçal? gente, se for Bem. falar de Pablo, a gente vai ficar mais também, mas o que 3 acontece? horas. Ele sumiu, né? É claro, Não, ele tá na internet. porque... Não, mas ele sumiu. Sim, porque o Tá fazendo lá as lives dele. Ele desapareceu, chamar ele aqui, ele desapareceu, mano. Então, o que acontece, cara? Por exemplo, se a gente falar de Pablo Marçal, eu conheci o Pablo em 2018, se eu não me engano. Antes dele estourar e tal. E todos esses caras aí, eu não vou falar os outros nomes, mas tem muita gente do digital que eles já tinham tudo, né? Eles tinham grana, de fato, porque muitos não têm. Sim. Os caras alugam Lamborghini, alugam casa, Pra tirar uma foto, pra aluga fazer aluga até avião, só pra fazer, tirar foto dentro parado. do avião. Parado. Sim. O cara vai lá, posso tirar foto, aluga lá e tal. Perfeito. Mas o Marçal tem resultado, e tem uma galera que tem resultado. Só que o tesão deles era ser reconhecido, por exemplo. Entendeu? Era andar na rua e falar, é você... eu quero uma foto. Pop, sei pop. que lá. Não bastava Querer ser só a popstar. grana. Não bastava, entendeu? E isso para boca de funil também é interessante. Então, vários tentaram. Vocês sabem disso, vários Sim, pagaram sim. para estar em podcast. Sim. mesmo? Bateu na porta e falou, Aqui pago nunca tanto. ninguém pagou, não. Aqui não. Você entendeu? Mas Isso. Aqui não. teve uns aí Aqui que... não, queridinha. Pergunta pra Vilela, pra Igor, entendeu? Pode Vilela? pá. Vilela? Tem uns caras que, porra, Pagaram pra estar no podcast? quiseram Ah, pagar. deve ter, acho que não tem, lógico que tem. Ô, Lógico que deve papai, eu não Só que sabia. não rendeu, cara. Então, você paga e não é uma porcaria. Não rende, o negócio não vai. Pô, não, pagar pelo podcast é muito E caro. vem com uma história de, sabe, uma história que o cara quer, ele tá muito formatado a palestrar. E aí ele quer palestrar, não quer trocar ideia. Ele Quer quer dar uma palestrar. palestra. E o Marçal, ele tava numa dessas de eu quero quebrar todas as bolhas. Que o grande tesão desses caras é quebrar as bolhas. Uhum. Pra você ter uma boca de funil maior. Mas pra ele quando foi bem entrar. nesse aspecto, eu acho. Então, ele teve uma sorte no meio do caminho absurda. Sorte? E eu falei pra ele, inclusive. É? Eu cheguei a assessorá-lo em algumas coisas de comunicação nessa eleição. Como eu disse, eu já assessorei vários políticos. Vários políticos. Uhum. E esse momento, quando ele sai, por exemplo, para presidente, eu ainda falei, cara... Prefeito. Não, primeiro para presidente. Ah, que deu merda. Aí eu falei, cara, não tem a ver com você... Larga a mão. Falei, né? larga a mão disso aí. Você quer começar na política? Começa com, eu falei, um prefeito, um senador, um governador. Começa por um... Não adianta você ir para Já de presidente, cara, logo de cara, pô. porque não tem Vira o sentido. Enéas, só... né? Aí ele Emael. perde e tal e vai pra prefeitura. O Marçal tem uma coisa que é o seguinte, e eu falei pra ele, e eu diagnostico isso, eu faço ali um análogo a... Ele tem transtorno obsessivo compulsivo, cara. Por isso que ele tem esse lance. Eu nunca vi alguém aprender tão rápido e aplicar tão rápido. O pessoal brinca que, eu aprendi ontem e tá fazendo hoje. Isso ele tem uma faz. capacidade absurda de O fazer que isso. me admira no Marçal, assim, é a capacidade que ele tem de... Adaptação. não, compreender o que o cara do outro lado quer ouvir. Ele sabe exatamente falar o E que... outra? Por exemplo, o cara vai chegar numa mina, ou uma mina num cara, falar exatamente o que a mina... Entender o pensamento dela rapidamente e falar aquilo que agrada aos seus ouvidos. E eu acho ele muito bom nisso. Ele fala um negócio, você fala E assim... carioca? Né, ele tem essa persuasão, ele... É o poder da habilidade comunicativa de falar assim, como diria o Silvio Luiz, pra quem você tá falando. Ele sabe pra quem ele tá falando e o que o cara quer ouvir. Ele tem essa facilidade. E mais ainda, eu percebo que ele tem uma facilidade de fazer uma análise
do conteúdo da pergunta. Que isso é muito PNL. Que é entender a semântica real das palavras e aonde a pessoa quer chegar. Por isso que ele criava aqueles embates com os jornalistas. Maravilhoso. Ele dividia a pergunta em várias etapas ali. Tanto é que eu cheguei, não sei se até virou corte, foi a primeira vez que eu fui lá no Pânico, lá na rádio, na Jovem Pan, e o Marinho estava na mesa. Tá. E aí o Marinho faz uma pergunta para mim, só que ele usa uma situação lá da dialética, ou dos sofistas, lá da antiga Grécia, que é o quê? Você utiliza um prólogo de a tua verdade. E aí você acopla aquilo numa pergunta. Se eu começo a responder, eu valido toda aquela frase. E faziam muito isso. E aí eu me liguei. E aí até foi interessante que no ar eu falei, olha, se eu começo a responder o Marinho, eu vou validar tudo aquilo que ele falou desses dois candidatos. Então eu tenho que separar essa pergunta. Você quer que eu responda essa parte ou essa parte? Entendi. Então você separa a pergunta e aí você responde o que você quer daquilo que foi perguntado e não aquilo, a situação toda. Você entendeu? Entendi. A gente pode... Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo. Vamos lá. Tá. Vamos fazer uma pergunta de humor pra você. Tá certo. Só que eu começo assim. Hoje o humor, você sabe, né, Carioca? Ele tá muito ácido, ele passou dos limites. Ele é uma coisa que já nem pode ser mais humor, porque ele agride demais. Porque se um não ri, não é humor. Você não existe mais esse humor sarcástico, humor negro. Isso é humor de ofensa, é criminal. Então esse humor é muito criminal. E a gente sabe que isso não é legal. O que você acha do humor no seu trabalho? No meu trabalho, no meu entendimento, você não entende nada de humor para início de conversa. Né? Não, mas veja bem, você sabe que as pessoas foram condenadas. Você viu que eu já levo ele pro discurso? Não, mas eu a princípio percebo que você não sabe Agora, nada de humor. Você pode até ser jornalista, mas humor você não entende. Você entende que ou você vai discutir comigo... Claro. Você vai dar uma confusão. O cara empurra você pra beira do precipício. Exatamente. Aí você obriga e perde o controle. Então, eu fui educado. Pô, você está sendo sexista, se fosse uma mulher perguntando. Pô, você é ignorante, você está falando palavrão. Nossa, por que você perdeu o controle? Perdeu a linha. Era só uma pergunta. Como está o humor dentro do seu trabalho? E todo o resto tem que entrar na toba do cara. Sim. Agora, se ele não quer se indispor comigo, ele aceita toda a narrativa que eu fiz. Perfeito. E ele fazia essa quebrada, porque isso é importante. Beleza. Ele ia chegar onde ele queria chegar. Eu cheguei a falar várias vezes pra ele. Tanto é que naquele talk, Marçal Talks, Marçal, sei lá como é que chamava aquele... ele fez um pequeno podcast lá, rápido lá, e ele me chamou. E eu falei isso pra ele. Ele falou, não, mas eu não sou. Eu falei, cara, você tem todas as características, tanto é que você vai no limite em tudo. Aí ele falou, não, eu não vou no limite, eu passo do limite. Eu falei, tá vendo? Você tá na cara que você tem compulsão. Pra ser o maior, pra ser o melhor, pra ser... Sempre fazer algo que ninguém conseguiu fazer. Dito isso, quando ele fala que vai ser candidato a prefeito, eu cheguei a falar várias vezes no início, eu falei, eu não sei se ele realmente quer ser político ou ele, o bichinho mordeu ele. Mordeu. Ou ele quer o poder é foda, criar uma grande boca de funil. Quando ele faz a batalha dos cortes, pouca gente sabe disso. Aquilo ali foi a batalha do corte que perdeu o controle. Tem um americano que ele conseguiu ser o cara mais falado na internet. O que ele fez? Batalha do corte. Você sabe como é que funciona a batalha do corte? Batalha do corte é o seguinte, e ele botou lá, acho que foram centenas lá em Alphaville, e depois ainda botou mais gente pra fora lá, depois que as pessoas foram ver que tava ganhando dinheiro. Então ele cata todo mundo que tem rede social relevante e fala o seguinte, vamos fazer a batalha do corte. Tá todo o meu conteúdo aqui, vocês vão ter o drive aqui, tá com todo esse conteúdo disponível. Cortem à vontade. Faça o que vocês quiserem. Faz o que vocês quiserem. E aí, a partir daí, quem tiver mais viralização vai receber uma grana. Tá. Que chegou até um ponto de ganhar um carro, uma coisa. Acho que era uma BMW, o negócio tinha lá um carro prêmio lá. E aí, a molecada começou primeiro a fazer... Isso foi tipo novembro, dezembro, janeiro. Começou a fazer o quê? Os cortes assim, 5 formas de você aproveitar o seu dia. Como não entrar num embate
não sei o que lá. Muito de conteúdo do conteúdo dele. Dele mesmo. Daquele conteúdozinho e tal, de 5 coisas pra lá, 3 pra cá, empreendedorismo, aprenda isso, marketing digital, faça isso e retenha a audiência da sua, do seu canal e blá, blá, blá. Até que uns moleque louco, achando que aquilo era legal, e começou, nossa, ele dominou um cavalo. Sim. Aí fez o corte do cavalo dando ré. Aí o outro, olha, ele salvou o helicóptero. Aí botou, olha, ele discutiu com o cara lá dos 5 mil reais do estrogonofe. Ele falou mal do Ayrton Senna. Olha, ele falou mal dele porque ele é melhor que o Ayrton Senna. Só que na cabecinha daquela molecada isso era legal. E quando foi pra rede, virou meme. Ele tava no mesmo nível de Naldo Baguncinha e Naldo, cara. Ele tava no mesmo clube. Tanto é que tinha vários memes que eram os 3. Era o Mike Baguncinha, ele e o Naldo. E aí o negócio foi... E todo mundo pegou a rabeira e já... joga merda na Geni. É bem louco. A política é isso. Todo mundo jogando merda na Geni. Não, e não tava na política ainda. Tanto é que eu falei, cara, esse cara não volta mais. A conversa de bastidores do pessoal, que ninguém quer falar agora, mas o pessoal digital, ele não volta mais. Acabou, já era. Já deram um regaço tão grande. Já deram um regaço que a credibilidade desse cara foi pra zero. Só que no meio do caminho, por isso que eu falo, tem coisa que acontece na vida do Marçal. Você sorte. Tem sorte e parece que tem Deus, assim. Deus parece que quando ele tá quase caindo, Deus fala assim, peraí, eu vou tirar você, meu filho, eu vou botar você aqui. Aí o que acontece? A tragédia do Rio Grande do Sul. Certo. Enquanto ele só tava ajudando, o pessoal ainda tava metendo pau. Ah, o coach lá, enchendo o saco, querendo aparecer, blá, 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 blá. Aí qual foi o ponto da virada? Natuza, em rede nacional, sabe a Natuza, da Globo? Fala assim, olha, gente, isso aqui, ó, é fake news. Isso aqui é fake news. Tem nome e sobrenome. Pablo Marçal, o coach, está mentindo que não pode se levar as doações que estão parando os caminhões, estão multando. E aí, meu amigo, o cara da NTT aparece falando assim, é verdade. A gente multou, a gente parou, mas vamos anular as multas e tal. E aí ele estava até no meio de um lançamento dele. E aí ele falou assim, é o seguinte, eu vou falar pra essa aqui, ó, que ela é uma mentirosa, eu quero que ela se retrate, porque se não se retratar, a gente vai ver o que vai acontecer, viu? E aí começou... Aí aqui, não, inimigo do meu inimigo é o quê? Meu amigo. Meu amigo, meu brother, cara, lógico. Deu 50 milhões de visualizações. Aí tudo, Marçal batendo na Globo. Marçal batendo na Globo. Aí aparece lá o tenente coronel lá do Exército pedindo desculpa pro Marçal e explicando por que não pegaram... Parou os caminhão. Não, por que não pegaram as coisas de Portugal. Porque ele fez uma ação, isso, não sei, acho que 250 toneladas lá. Mas não compensava trazer. E ele falou, eu quero pedir aqui, mas talvez o Marçal não saiba, mas quero pedir uma desculpa aqui, falando que o Exército tá aqui prontamente. Se negou, Aí tudo, e como o pessoal tá puto com o Exército, então, mais uma vez, pum. Aí ele virou rei, meu amigo. É o que você falou, a sorte. Aí quando ele virou rei... Eu até falei pra ele, cara, você tá conseguindo uma coisa que eu nunca vi na direita, que é pegar votos da esquerda. Ele começou a ir pra periferia e falar uma outra promessa, as quais eles nunca tinham ouvido. Empreendedorismo. Empreendedorismo. Né? Tipo assim, o que o Neymar é? Futebol. Não, o Neymar não é jogador de futebol. Ele ganha mais dinheiro com patrocínio do que ele tem uma jogando empresa. Bola. Do que jogando bola. Aí a molecadinha começou a entender, começou não sei o que, aí os motoboy, o motorista de táxi, Uber e blá, 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 eu quero tirar daqui, não sei o que lá. Aí fala, se eu ganhar ou não, eu vou vir aqui fazer, que é uma coisa que eu queria saber se ele foi, porque ele falou, ganhando ou não, eu vou resolver esse córrego aqui. Vocês falou? Falou, eu vou resolver esse córrego aqui. Se foi ou não, quero saber se foi ou não. Boa. Mas, aí criou essa levante. Tá, e tava tudo bem. Eu tive 7 análises dos debates, dos debates, da cadeira, da cadeirada. Tudo. E aí, cadeirada. Cara, acabou da você não é homem. E aí, não sei se vocês tiveram, assim, por acaso assistiram, mas eu comecei a fazer análise da linguagem silenciosa. Falando onde é usado? É usado, inclusive, no rito da mensagem. O que é o rito da mensagem? O jeito que o cara se veste, como ele fala, a maquiagem, posicionamento, já o olhar. Começa a te dar uma direção. E aí, o Boulos, por exemplo, se você pega o Boulos no início, ele tava com um terno roto, ele tava com uma camisetinha meio já queimada pela água de lavadeira. Você tá entendendo? Sabe aquela camisa branca meio amarelada, né? E ele com aquela coisinha de, minha amiga, você
que está aí na Jardim Peri, sabe o que eu tô falando? Aí o outro também foi na mesma onda, até com uma camisetinha Hering por baixo. Lá o Nunes, né? A Marina foi toda de branco, a mulher sumiu, ficou pálida, ficou doente, saca? E o Marçal era o único que tava com um azul profundo, uma gola diferente, usando boné, quebrou todo o rito dali. E o Datena nem se fala, o Datena era o tiozão do agasalho. A cada vez ele aparecia com um agasalho diferente. É um bomber. E ele achou que tava no programa do Tiozão Datena. do agasalho Era o tiozão do maravilhoso. agasalho. E aí ele ficava babá. Pô, teve uma hora, não sei qual debate, que ele fez assim, cara. E a câmera teve que baixar. Não, porque ele ficou assim, ó. Teve no Flow, teve uma hora que ele falou, é isso mesmo e tal. E foi saindo, aí o Tramontina, não, volta aqui, que não acabou. Você tem a tréplica. Tem essa tréplica aqui e tal. E ele fez uma careta. E aí foi legal que eu comecei a mostrar pro público o quanto que as cores influenciam, né? A Tabata estava vestida com a vovó do pão de queijo. Você vê que ela tinha aquela carinha de, olha, eu tô aqui pra fazer o jogral pra vocês, né? Ela falava com aquela voz da menina de 15 anos, mas queria parecer uma mulher mais velha. E ela começou a mudar as cores, a paleta da maquiagem, ela começou a mudar, começou a botar acessórios mais contundentes, de ferro, para mostrar uma coisa mais agressiva, para tirar aquela coisa da menininha que faz jogral lá na escola. Então você foi percebendo, através da análise, o quanto que eles foram... Ela parecia que estava fazendo trabalho de faculdade. A princípio era isso aí. Não é? E aí foi mudando. Estamos fazendo um trabalho de faculdade. Verdade. Agora, o que me assustou, o Marçal estava vindo numa crescente violenta, impondo o ritmo, impondo as perguntas, tanto é que os caras não sabiam o que fazer de um debate pro outro, que eles não foram Ele no mudava debate. a regra, porque ele tava zerando tudo, né? E eles não foram pro debate. Teve um debate que eles não foram. Não foram, certo. Os três lá não foram de manhã. E ele continuou indo e tal, aquela coisa. Quando chega no da Globo, eu falo, ali aconteceu alguma coisa. O que eu não sei o que aconteceu. Mas ali aconteceu Ali que alguma deu coisa. clique. Ele tava subindo. Tanto é que quando ele vai na Globo, ele tá com um terno muito bem cortado. Os outros começaram a ir com ternos mais bem cortados. O Nunes começou com um terno do tamanho dele, com camisa de mais fios ali. Parecia que era uma camisa de 200 fios ali, egípcios. Tá? Uma camisa mais interessante. As meninas também. Só como eu falei, o tiozão do agasalho. Cada vez ele ia com agasalho. Tanto é que ele foi com um que era vermelho e preto, parecia um Drácula. Maravilhoso. E aí, cara, quando ele tá indo com o carro... Ele tá muito bem vestido, ele tá com uma aparência muito legal. Quando ele entra, ele tá de camisa polo, cara, preta. E desgrenhada assim ainda. Parecia um moleque do estágio. Sabe? Quem tá olhando pela primeira vez, e eu falei, não subestime a Rede Globo. Você pode odiar a Rede Globo, você pode odiar, mas eles atingem milhões de pessoas. Eles têm a massa. Pela primeira vez. Tem gente que sente em casa, é um ritual. Ele senta e põe na Globo. É um ritual. E ele assiste toda a programação. A tia do sofá, ela assiste toda a programação. De manhã até a noite, é verdade. E ela se instrui por esse tipo de informação. Aí o cara aparece com camiseta polo, toda tortinha, e respondendo as perguntas, e não atacando, não fazendo o que ele sempre fez o ritmo inteiro. E aí chega depois, no dia seguinte, ou 2 dias depois, ele me põe um negócio falso. Aí você fala, opa... Aí queimou de vez, velho. Aí tem alguma coisa aí que não tem sentido, não casa. Não tenha dúvida. Você entendeu? É um erro muito grotesco na reta final, né? E na política você consegue fazer? Consegue. Nas análises... Mas o cara não cega, desculpa, Ricardo, mas você não acha que às vezes, né, você como um cara de sucesso, a gente trabalhando num programa de muito sucesso, conviveu com pessoas com muito sucesso. O sucesso é uma coisa altamente tóxica, que cega, surda, e a pessoa perde um pouco da consciência, do autoentendimento, de onde estou agora. Eu posso. Tá deslumbrado, caralho. O cara pode estar ali no auge do deslumbre. Ele não consegue andar na rua, as pessoas, todo mundo me ama. Perfeito. Que se foda, Matt, entendeu? Nada vai me acontecer. Eu entendi. O cara tá bêbado. Embriagado pela fama. Pelo sucesso. Mas vamos lá, eu acho que isso acontece. Isso acontece. Pra caralho. Se a pessoa não tiver um parâmetro do tipo assim. Que nem eu falo. Ainda mais ele que nunca teve um convívio com essa popularidade tão grande de poder andar na rua. É isso. Que nem quando. Mexe com a cabeça do cara. Mexe. Se a pessoa se a pessoa não souber que aquela pessoa ela não gosta de você,
pessoa física, ela gosta daquela pessoa jurídica que você vendeu. Aham. Então ela gosta do meu trabalho, ela não gosta de mim. É que nem eu falo, ela não sabe das minhas qualidades, dos meus defeitos. Nada. Ela não sabe, mas ela gosta do meu O que trabalho. você fez. Exato. Então, quando você consegue separar isso, é legal. Você recebe aquele carinho, aquele abraço e tal, a pessoa pede tirar uma foto. Tá, mas não sou eu, ela não gosta de mim. Ela gosta do que eu faço. Aham, perfeito. Ela até acha que gosta de mim, mas ela gosta do que eu faço. Então, se eu tenho essa consciência, isso não contamina. Só que as pessoas que nunca tiveram, de novo, esse lance de você ser reconhecido em qualquer lugar que você vai, em qualquer situação, ela vai se deslumbrar. Deslumbra. Só que tem um detalhe. Isso faz casamentos acabarem, faz a pessoa ser hipócrita, faz a pessoa ser Perder mal educada, emprego. perder emprego, faz um monte de coisa. Faz. Porque ela acha que ela pode tudo. Só que, gente, ele não estava sozinho. Existiam Então, muitos assessores. Ninguém deu um toque, ninguém... Inclusive, um dos grandes advogados lá, o Nelson Williams, estava junto com ele. Você acha que ninguém leu esse negócio antes? Ou será que ele foi tão prepotente ao ponto de não perguntar absolutamente nada pra ninguém e Eu falar? acho que foi isso. Pode Posta ser. posta é. Pode Mostra, ser. vamos gerar Entendeu? barulho, vamos gerar barulho. Você Aí falou, vocês sabem pode mais ser, do pode que eu ser. nesse Vamos gerar barulho, vamos gerar barulho.